Boa noite, amigos. Estas lives visam passar definições. Quando digo conceitos, são definições. Eu espero que essas definições, como eu disse agora no início, possam ser de valia para os que buscam, para os que estudam, enfim, para os que buscam, como é que eu poderia colocar, a fé, porque a parte técnica de desenvolvimento e treinamento, obviamente, isso fica mais voltado para os meus cursos. Em breve eu divulgarei cursos presenciais e online. A nossa postura, a minha postura, enfim, é direta. Ou seja, as lives, elas têm uma função de estimular o estudo e passar mensagens, definições. Mas eu não irei negar que as lives não sejam um veículo de divulgação do meu trabalho e também de possíveis interesses em meu trabalho profissional, que são os meus cursos. É muito importante deixar tudo isso muito claro, muito direto, muito transparente. Eu irei realizar uma live bem pontual. Geralmente as lives são sistêmicas, porque eu gosto de fazer lives sistêmicas, transitar por vários temas e depois fazer a devida ligação. Só que ela será bem pontual. Muitas das coisas que eu falo na live são coisas pelas quais eu passei. Então estou passando, através da live, e esse é o mote também importante, resultados de experiências pelas quais eu passei. E não foram experiências fáceis, foram experiências boas e difíceis. Então eu tento, em cima do tema, passar algo relacionado, obviamente, à minha pessoa, só que eu não falo, passei por isso. É um substrato disso tudo, para que possa ser de apoio, porque todos vocês aí que assistem às lives são verdadeiros heróis. Nesta vida, naturalmente, as pessoas são heróis, heroínas, né? Em função dos grandes desafios da vida. Então, assim sendo, eu quero, nestas lives, que não são cursos, compartilhar assuntos que eu pesquisei, que eu vivenciei. Mas também passei por grandes desafios da vida, eu acredito que o resultado substratum disso tudo, eu tenho o desejo de compartilhar com todos vocês. Então vamos iniciar. A live, como eu anunciei, ela aborda a questão do Evangelho, da Gênese de São João. Então eu peço total atenção a todos, total foco, total atenção a todos no que nós iremos transmitir. Repito, as pessoas que não assistiram às lives anteriores, é muito simples, elas sobem para o YouTube, porém é só rolar a linha de tempo desta página do Facebook que a pessoa encontrará a live anterior, ok? Então, este assunto é muito importante, tanto que o Evangelho de João trata-se da Gênese de São João, e ela contém muita coisa altamente significativa com quanto ao desenvolvimento do ser humano, com quanto ao desenvolvimento espiritual. Eu peço licença só para lembrar a todos. Para ler os 14 primeiros versículos do Evangelho de São João. Notem bem, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, João. Por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse, testemunhasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, notem bem, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, isso tem um sentido, e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então começa aí a parte altamente iniciática dos 14 primeiros versículos do Evangelho de João. E o Verbo se fez carne, demonstrou a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas ele não é o unigênito? Então notem bem, para quem assistiu a live, e eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cosmogênesis, nós falamos que lá, bem atrás do Big Bang, houve a grande manifestação. E essa grande manifestação, nesta grande manifestação, 3 forças entraram em movimento na criação de todo o universo e todas as dimensões, que nós chamamos Forra, Prana e Kundalini. Porém, nós podemos muito bem chamar de poder, verbo e movimento. Poder, verbo e movimento. Este verbo, na criação do universo, é o unigênito do Pai. E aí nós pegamos, é uma força cósmica, é o Cristo cósmico, é uma força cósmica, é o unigênito do Pai. E o Cristo, o nosso Senhor, ele representa este unigênito do Pai. De certa forma, obviamente, ele também se torna unigênito do Pai. Colocar em palavras o que está aqui são dissertações que não atingem nem 1/3 de uma verdade que é infinita. Ou arrogância seria querer atingir tudo. É impossível atualmente e demora muito para se perceber isso. Então, os 14 primeiros versículos do Evangelho de João são altamente iniciáticos. Aliás, uma dica para todos, se vocês lerem todos os dias os 14, para quem segue esta linha religiosa, obviamente, os 14 primeiros versículos do Evangelho de João, isto contém uma força extraordinária para o lar e para a vida da pessoa. Porque são versículos iniciáticos, totalmente iniciáticos. Quando João, o Batista, que pregava no deserto, veio para que testificasse a respeito da luz, então já está sendo puxado para a nossa evolução humana. Porque ele sabia que viria alguém maior. Ele estava preparando. João Batista batizava com a água. Isso é simbólico. É simbólico. Ou seja, o foco era muito no aspecto emocional do ser humano, que nós podemos falar o corpo astral. Aí veio o que batiza com o fogo, o Senhor Cristo. Podemos dar abrir um parênteses aí, para lembrar, não é tendencionismo da minha parte,
que já falamos na crisma, no ato da crisma, como já falamos em outras oportunidades, se faz uma cruz aqui, nesta região. E se fala que é a confirmação do batismo. Mas é muito mais. A crisma está relacionada ao Espírito Santo. Então, portanto, potencialmente isso está vinculado com a glândula pineal. Potencialmente todos nós temos os poderes do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo, que se um ser humano conseguir expressar todos esses dons, ele está completamente iluminado nesta vida. Então há muito de iniciático por trás de tudo isso. Porque nós falamos do batismo do fogo. Em Pentecostes, que é o fogo, os apóstolos começaram a falar línguas, porque era o Espírito Santo. Nós podemos, mais uma vez, associar esse Espírito Santo com Kundalini. Porém, eu não desejo entrar nesse subsistema. O que eu gostaria de mostrar é o conteúdo iniciático que tem os 14 primeiros versículos do Evangelho de São João. Todos esses grandes seres, João e todos os apóstolos, são grandes adeptos. Então, para as pessoas que oram para eles, através da ligação eletromagnética, existe o contato com a egrégora deles. Existe de fato. Porque são seres de uma evolução incomum. 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 Assim sendo, eu vou dar um outro exemplo aqui para mostrar como é iniciático. Aqui está. No 13º versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Santa Maria Madalena, que foi uma grande discípula do Cristo, existem histórias, ou histórias com E, que existe uma descendência sanguínea de Cristo. Eu não vou entrar na particularidade se houve alguma coisa entre o Senhor Cristo e Santa Maria Madalena. Não vem ao caso aqui. Mas aqui está bem claro. Aqui não tem nada a ver com descendência sanguínea. Repito mais uma vez. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando a pessoa consegue estabelecer este contato importante e fortíssimo com o Uno, com Deus. Eu repito, eu não vou entrar em termos técnicos nesta live. Notem bem, nós temos uma outra passagem aqui que eu separei. Deixa eu ver se eu acho, né? Está aqui. Efésios. São Paulo, Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa questão kármica, aquelas coisas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ou seja, dormindo. Mortos aqui é dormindo. Dormindo, como Gurdjieff afirmava. Dormindo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí tem outra passagem iniciática. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza das suas graças em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tem outra passagem iniciática. Uma coisa é Jesus Cristo, outra coisa é Cristo Jesus, que eu não desenvolverei nesta live, mas que fique marcado esse detalhe. Agora vem.
porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Assim sendo, houve muitas especulações com quanto à fé. Quando se fala que fé é dom de Deus, aí vem erudições. Fé é dom de Deus. Me desculpe estar sendo assertivo. E ponto final. Agora, as pessoas podem falar, como eu posso ter fé? Tem que pedir fé. Mas uma pessoa que está num sofrimento absurdo, eivado de desafios, como todos nós passamos, como vocês passam, ou com depressão, como é que a pessoa vai ter força para pedir fé? A questão dos elementos psíquicos ou do verbo pessoal, quando nós reclamamos, quando nós desabafamos, não há mal nenhum nisso, porque se a pessoa não reclama, se a pessoa não desabafa, ela implode. Não adianta chegar para uma pessoa que está numa situação de grande tristeza e quando ela começar a desabafar, falar para ela, pare de falar coisas negativas. Isto não é razoável, porque a pessoa está sofrendo. Há uma pseudo-orientação de não se poder desabafar. Muito pelo contrário, quem está sofrendo tem que desabafar. E o interlocutor, sendo um amigo, vai ouvir o desabafo e a reclamação, ou as reclamações, e ele dará um contraponto adequado para a pessoa. Então essa pessoa, que está num sofrimento, num abismo enorme, ela não tem como pedir fé, porque ela está enfraquecida, ela está combalida, é exigir demais, o que não irá ocorrer. O que importa é que, pegando como aqui esta live, as pessoas possam adequar e dar exemplos, estarem presentes à vida da pessoa. E aos poucos, esta pessoa começa a surgir uma fagulha, uma pequena força para ela poder pedir fé. É assim que funciona. Da mesma forma que nós nos dirigimos a seres superiores pedindo ajuda, e não há nenhum mal nisso, da mesma forma nós também, quando estamos numa situação psicológica mais estruturada, que uma pessoa que temporariamente, e às vezes demanda tempo, possa estar passando por circunstâncias de muito revés e sofrimento, a analogia é a mesma. Então, quando nós, em benefício da exposição, não aconselhamos, não com essas coisas, com esses clichês, pense positivo, fale positivo, que não vai adiantar nada. Quando nós acolhemos em palavras, ouvimos e vamos dando contraponto, com o devido cuidado, se nós negarmos isso, ao mesmo tempo, é uma analogia. Quando nós pedimos para os seres superiores, nós estamos combalidos. Eles nos ajudam. E porque nós não poderemos também ter a mesma compaixão que eles em relação ao nosso próximo que está combalido. Então, fé é dom de Deus. Tem que pedir. Quando se fala no princípio era o verbo, como nós já iniciamos a live explicando, e vai ficar postada aí, o início da explicação, a importância da aplicação dos 14 primeiros versículos do Evangelho de João, até para o equilíbrio dos lares, o equilíbrio espiritual, porque é um evangelho iniciático. Agora vamos passar para o ser humano. Nós temos o nosso verbo. Quando nós falamos em elementos psíquicos positivos e negativos, eles são criados através do nosso verbo. Porém, até nisso há de se ter discernimento. Até nisso há de se ter discernimento. Por quê? Uma pessoa explode, todo mundo explode.
Vocês imaginam o exemplo que eu dei num jogo de futebol com tanto verbo daqueles? O que iria ocorrer com o mundo? Obviamente, as estruturas evolutivas do planeta jamais levarão a sério aquilo que ocorre. E jamais levarão a sério quando nós explodimos. Podemos soltar até impropérios, palavrões, porque tem hora que não dá para aguentar. O verbo destrutivo é aquele verbo que a pessoa conscientemente repete constantemente. Quer em relação a si, quer em relação, mas quando ela repete em relação a si mesma, ela está doente. Então não atinge tanta destruição, vamos dizer, não ocasiona tanta coisa. Mas as pessoas que estão conscientes e desferem palavras com consciência, desejando mal ao outro e até a familiares, é uma arma, é uma flecha, é uma seta que atinge sim as pessoas. Nós projetamos elementos psíquicos positivos e negativos. O som é uma vibração. Nesta vibração contém partículas subatômicas. Eu nem vou entrar na parte ocultista. Essas partículas subatômicas saem através do nosso verbo em direção aos demais. E ocasiona, se o outro não estiver estruturado, ocasionará estragos. Da mesma forma dos outros em relação a nós. Se nós não estivermos estruturados, nós também seremos alvo dessas partículas subatômicas proferidas pelo som por um falso verbo. Tem outro detalhe. Quando a pessoa fala, eu sou positivo, eu sou a ressurreição e a vida, não adianta ela ficar repetindo, porque se não conter o verbo, aquilo não dará certo. E o verbo está em nós, que é o princípio crístico. Em Efésios, novamente, afirma o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça é uma lei que existe em todo o universo. E ela é mostrada, muito demonstrada, no Antigo Testamento, só que de uma forma mais codificada, no exemplo que eu sempre passei em várias lives e palestras. Isaías, de teus pecados eu nem me lembro mais. Deus, só nós que devemos trabalhar em nós. Então isso é a graça. Isso representa a graça. Ou numa outra expressão, um salto quântico no destino da pessoa. A graça. A graça é possível, ela é possível. Este salto quântico no destino da pessoa é possível? Sim, ele é possível. Mas ele tem que pedir com todas as suas forças, quando ele se sentir um pouco fortalecido, pedir fé. Meu Deus, me dê fé. Mas a pessoa tem que pedir com uma convicção, com uma consciência muito importante, porque ela abrirá, e eu também não vou entrar nos mecanismos técnicos, porque eu poderia adentrar aos mecanismos técnicos, mas eu não quero entrar nessa live. Eu poderia entrar falando dos chakras, da ligação. Não. Vamos deixar mais simples a live, mais pontual, e depois cada um à sua maneira decodifica. Se ela pedir com toda a sua vontade, mesmo naquele momento que ela passa a ter um pouquinho de energia, meu Deus, me dê fé, aquele mesmo Deus que nós falamos ontem, que não dá para definir, nós começaremos a ser preenchidos. Em nome do Cristo, tem que verbalizar. Porque o Cristo, no Evangelho de João, como nós lemos agora há pouco, falou, está lá escrito, e habitou entre nós cheio de graça. O que significa cheio de graça? Cheio deste poder de ocasionar
saltos quânticos nas vidas das pessoas. Ele passou a fórmula de se sair da inércia da lei do karma, da causa e efeito que é necessária, de podermos fazer uma verdadeira revolução em nossas vidas. Vou dar um outro exemplo. Eu fiz um ponto aqui para deixar bem objetivo. Epigênesis é um termo que eu já utilizei várias vezes, em várias lives e em palestras. Epigênesis é um termo da biologia. Agora notem bem, que é o embrião a partir de um zigoto, ele não tem forma e nem diferenciação. É uma das linhas da biologia. Mas é algo a se pensar. E é algo a se levar muito a sério. Porque nós temos os fatores predisponentes genéticos. E quando se assume, comece a perceber essa lei da epigênesis, significa que o embrião, a partir do zigoto, ele não tem uma diferenciação. Ele não já vem, de certa forma, pré-moldado. Ele tem possibilidades. Eu estou adequando a linguagem. Como já falamos também, o próprio Rupert Sheldrake falou que o embrião poderá pegar as influências dos campos morfogenéticos. Então não é só dos pais. Quando está na gestação, recebe as influências dos campos morfogenéticos. Então o embrião, ele não só traz a sua linhagem ancestral, genética, com fatores predisponentes, mas ele desenvolve muitos fatores que o envolvem nos campos morfogenéticos. Quer da teoria dos campos de força, psicologia de Kurt Lewin, do local, das relações do mundo. Então, o embrião, o feto, ele percebe, ele capta isso tudo. Assim sendo o embrião, não o feto, o embrião, além de trazer as predisposições de uma linhagem ancestral, ele capta as influências dos campos morfogenéticos. Para vocês verem que o mundo afeta tudo. Tudo que ocorre no mundo afeta nós. E isso já não é matéria apenas de espiritualismo. É matéria científica avançada. O que ocorre conosco aqui, o que nós podemos fazer de bom aqui, ou vocês aí, em suas casas, de alguma forma, isso reverberará nos campos morfogenéticos e irá ajudar alguém em outra parte do mundo. E aquele fenômeno irá se repetir, e se repetirá com vocês também. Então, pela proposta dos campos morfogenéticos e pela epigênesis e pela física, levando a sério a física quântica, a parte básica da física quântica, nós podemos perceber fragmentos da lei da graça. Se fosse apenas, prestem bem atenção, causa e efeito, e se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós seríamos criadores, mas se for apenas causa e efeito, nós ficaríamos ligados à primeira causa nossa. Seria causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então nós seríamos, no máximo, imitadores e não criadores. Então nesta base tem um triângulo. Nesta base nós vemos causa e efeito. O ápice deste triângulo equilátero é epigênesis. É o que dá a condição do ser humano revolucionar a vida dele. E epigênesis é sinônimo de graça, de salto quântico. Isto está no Evangelho de João. Isto é iniciático. E isto é a possibilidade que todos nós temos de mudar os nossos destinos. De mudar, desfocou aqui o celular por causa da câmera, agora voltou. De mudar
as vidas das pessoas. Como nós não mudamos as vidas das pessoas? Se uma pessoa do outro lado do mundo fez um bem tremendo, nós seremos, vamos dizer assim, beneficiados e podemos desenvolver a mesma capacidade que aquela pessoa desenvolveu. Já falamos em outras oportunidades. Quando um laboratório descobre uma fórmula para produzir um determinado medicamento, simultaneamente isso é comprovado. Simultaneamente, em outras partes do mundo, laboratórios outros começam a ter uma certa facilidade para descobrir também o mesmo procedimento para a fabricação daquela medicação. E também, cada vez que alguém muda o comportamento de uma forma muito forte na vida, de forma positiva, ele influi nos campos morfogenéticos, então, portanto, nós também seremos beneficiados. Ora, o Cristo nos passou, pela questão do Evangelho de João, os 14 primeiros versículos, que nós iniciamos em algo bem transcendente quanto ao Cristo cósmico, no início da live, até vir ao Cristo Jesus e ao nosso Cristo Verbo. Quanto mais, se as pessoas, eu não digo as pessoas que estão doentes e fragilizadas, esta não tem como. A repetição, o lamento é normal. E quem está próximo tem que atuar. Porque se esse que atuou soerguer aquela pessoa, ao mesmo tempo alguém em outra parte do mundo também adquirirá a habilidade de quem soergueu aquela pessoa. Então nós nos transformamos em pequenos redentores e nos alinhamos com a lei da graça. Então por isso que o Cristo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, porque verdade é tudo aquilo que dá certo. Verdade é tudo aquilo que funciona. Ao mesmo tempo, os elementos psíquicos positivos e negativos influenciam sim o nosso subconsciente, ou aumentando as crenças muito limitantes. Imagine uma pessoa fragilizada e ouvindo mais coisas negativas e ela não tendo como falar algo de positivo. Ela vai se afundando cada vez mais e vai repetindo mais aquela condição. Ela tem que desabafar, mas ela vai repetindo mais aquela condição. Nós temos o nosso Herodes, aquela parte que quer nos boicotar, que quer boicotar a manifestação de Emmanuel, Deus em nós, e através do verbalizar, criando elementos psíquicos negativos, nós criamos, no jargão ocultista, elementais. No jargão científico, partículas subatômicas amorfas ou moldadas com quanto aquilo que nós verbalizamos. Aquilo sai de nós. E depois volta, seguindo uma lei iniciática, trazendo mais 7. Isso é uma lei iniciática. Cada vez que a pessoa profere algo contra uma pessoa, mas como eu falei, de uma forma muito consciente, negativa, além dela programar mais ainda o seu subconsciente com crenças ainda mais limitantes, além dela influenciar nas partículas subatômicas do seu corpo, do seu sistema nervoso neurovegetativo, e que afeta as funções involuntárias do corpo físico ou do seu corpo astral, vamos colocar para as pessoas ficarem contentes, mas quando ela emite, ela dá forma, então ela cria um elemental. Quando a pessoa de fato, com muita consciência, ela emite algo de muito negativo, carregado com um verbo falso, ela de qualquer forma está produzindo um elemental psíquico negativo. E esse elemental sai. Ou esta partícula, esse conjunto de ondas subatômicas sai. Mas quando ele volta para o Criador. Tudo volta para o Criador. Tudo é criação nossa.
Quando volta, ele volta acompanhado de mais 7 companhias. Então aí nós temos o choque de retorno. Quando nós criamos elementos psíquicos positivos, quando estamos bem, e proferimos, nós criamos elementais também. E eles voltarão com mais 7 a nos fortalecer. Isto relaciona-se com o aspecto negativo com Herodes. Os cientistas, vocês sabem muito bem, existe literatura popular a respeito, que apenas endossam o que grandes escritores do ocultismo do passado e o que está na Bíblia está bem colocado. Deus em nós, Emmanuel, Deus em nós. Então, como vocês sabem, não vou discorrer aqui de forma, como é que eu poderia dizer, científica, que o nosso DNA, os aminoácidos, lembram o nome de Deus. É a assinatura divina em nós. Deus, o todo, está em nós. Até aí todo mundo sabe. Teoricamente, vamos dizer assim, tem que vivenciar. Porém, como todo mundo sabe, isso fica se propagando pela internet. Cientistas russos, mas particularmente americanos, na década de 80, do final da década de 80, que fizeram experimentos com infravermelho no DNA, nas moléculas do DNA, com som, para ver eu estou falando final da década de 80. Não é novidade. É que as coisas vão se popularizando a partir de pesquisas empíricas. Aí vão se popularizando. O que é bom, obviamente. Então, quando foi feito experimentos, principalmente norte-americanos, com infravermelho e moléculas do DNA, com determinado som, eles viam que o DNA reagia. Isso nos lembra um outro grande ensinamento ocultista, que todo ser humano tem uma nota musical. Notem como esses ensinamentos, quando eles se passa por cima, não se percebe. Mas com as informações que nós temos hoje, e com a devida acuidade, nós começamos a fazer as devidas ligações. Então, notem bem. O som, como é colocado atualmente, através das pesquisas científicas, o nosso DNA reage ao som, mas as vibrações, porque todo som tem uma vibração, e toda vibração tem uma cor. Isso é ciência. Porém, quando se fala nos registros de grandes escritores iniciados, que todo indivíduo tem uma nota, esta é a grande questão. Tem uma nota musical, nos ensinamentos antigos, que com um diapasão certo, aquela nota irá reverberar, então a pessoa vai sentir. Vejam bem, o verdadeiro ocultismo tem uma nota musical. Todos nós temos uma nota preponderante, porque nós fomos criados com vibrações, enfim, e temos uma particularidade. Assim sendo, não adentrando aí, apenas deixando uma pontinha aí nesse sentido, para ver como essas pessoas eram extraordinárias, e anteviram tudo isso, e sabiam de tudo isso. Então, quando se fez essas experiências, no final da década de 80, com infravermelho e som, o DNA reagiu. E as experiências foram aumentando. Em Mahatma Letters, no British Museum, para Alfred Percy Sinnett e Mahatma Mori Kutumi, tem uma carta lá, que eu também peguei, que o mestre Kutumi, inclusive o Israel Regardie, sempre deu uma força muito grande a esta nota, porque Israel Regardie era um grande psicanalista também, ele não desenvolveu apenas as questões da Golden Dawn. Mas em Mahatma Letters, século XIX, o mestre Kutumi afirma o seguinte, preste bem atenção, está em Mahatma Letters. Pelo som e imagem, os poderes são despertados. Através do som e imagem, os poderes são despertados.
Olha a abrangência científica, outra nota científica em Mahatma Letters. Porque Mahatma Letters, além de tratar do desenvolvimento transpessoal interior, ele trata de questões científicas no século XIX. Por isso que sempre falamos, mestre Mahatma Kutumi afirmou, a ciência, Mahatma Letters, a ciência no futuro será a nossa melhor aliada. Está sendo. Está sendo. Então, como podemos empregar? Aí o pessoal começou a desenvolver a questão dos sons. Sons bineurais, frequências Hertz, tudo isso são instrumentos que ajudam. Porém, o verdadeiro som, para mexer com o DNA, tem que partir do verbo do indivíduo. Do verbo do indivíduo. Para mudar-se o DNA, tem que partir do verbo do indivíduo. É do seu próprio verbo. E para tal, ele tem que entender o significado profundo dos 14 primeiros versículos do Evangelho de João. E habitou entre nós cheio de graça, graça, salto quântico, enfim. O verbo se fez carne. Através do nosso verbo, nós criamos a nossa vida. A oração, com verbo, ela dá resultados. Os mantras, por exemplo, a pessoa vai emitir Om Mani Padme Hum Hri, sempre esquece do Hri. Isso tem a ver com a criação do nosso sistema solar e as conexões que vão sendo feitas na medida que emite este mantra, e o Hri é para vibrar no coração. Os tibetanos sabiam muito, mas tem um tom para se emitir isso. E outra, se a pessoa não tiver verbo, se a pessoa não tiver o verbo habitando nela, de nada adiantará. Portanto, os mantras são importantes, Os mantras ocasionam resultados nas vidas das pessoas, sem dúvida. As músicas, por exemplo, vocês pegam Beethoven, Mozart, já se sabe o quanto de bom fazem essas músicas para a saúde e até para o DNA, isso vocês sabem. Assim como sons bineurais, tudo. Mas se não atingir o verbo, se não houver a descoberta do verbo, a pessoa não mudará. Porque na medida que se descobre o verbo e o poder do verbo, o verbo internamente, o verbo se torna carne e habita cheio de graça e de verdade em nossas vidas. E da mesma forma que um verbo com poder consciente proferido, ele afeta os campos morfogenéticos e ele muda de fato a vida das pessoas, como no exemplo que nós demos há pouco do Rupert Sheldrake. Portanto, quando as pessoas vão fazer a bendita mentalização, não adianta elas não estarem integradas. Lembramos-nos dos grupos. Grupo é uma coisa, equipe é outra. Equipe é comprometida e não tem divergências entre as pessoas. Um não quer ser mais clarividente que o outro, vamos colocar assim. O Napoleon Hill, que criou aquela fórmula importante da Mastermind, a mente mestra, ele afirmava que para a pessoa ser bem-sucedida nas associações do seu trabalho, dos seus projetos, ele teria que se associar com pessoas com resultados de fato. E comprometidas. Comprometidas. Por mais que pudesse haver alguma querela, mas comprometidas. Isto é a base da egrégora. E ele baseou-se aonde? Naquela afirmação do Cristo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei entre eles. Ora, mas não adianta se reunir em nome do Cristo com todas as travas, com um olhando de esgueio para o outro, quando não se descobriu o verbo dentro de si. Então não se forma uma mastermind, não se forma uma egrégora. E assim sendo,
o resultado dessas irradiações, mentalizações, são muito rasas, pífias até, no mundo. Notem os sensores de consciência global, como nós afirmamos em outras oportunidades, desenvolvidos em Princeton. Quantas vibrações as pessoas fazem no mundo? É importante que se faça. Pouco muda na atividade morfogenética do mundo. Pouco muda. Só muda quando há um acontecimento que haja uma coerência. É um termo de física, mas também uma coerência. Então, para de fato mudarmos o mundo e temos esse poder, isso não é utopia. Porque o dia que acharmos que isso é utopia, não há lógica em ficarmos estudando essas coisas. Não tem sentido. É incongruente. Mas, se quisermos fazer correntes para mudar as nossas vidas, o que é lícito, e a vida do próximo, tem que haver coerência. Não espírito de grupo, e sim de equipe. Cristo teve uma equipe extraordinária, não é? E todos focados naquele objetivo. Por isso que se atingiu através da indução e influência dele. E nós podemos, de fato, quando descobrir o verbo, mas pedindo fé. Fé é dom de Deus. Já explicamos no início da live. E se pedirmos fé, mesmo que combalidos, mas tivermos um pouco de energia para pedirmos fé, ela virá. É dom de Deus. Por quê? Porque a fé, ela dá força. Porque a fé, ela estimula. Porque a fé faz a pessoa realizar. E este grande dom é dado por Deus. Porque Deus não vai dar dom para quem não está preparado. Aí muitas pessoas podem falar: poxa, mas eu vejo muita gente que não tem fé e totalmente ativas e fazendo as coisas boas e coisas ruins. Bom, esta pessoa é autoconfiante. Pode não ter moral ou ter moral. Ela é autoconfiante. Ok? Ela é autoconfiante. Fé é diferente. Autoconfiança, determinação, que são elementos importantíssimos para as nossas vidas, fazem as coisas acontecer. Mas a fé faz muito mais. Porque a fé, além dela desenvolver a autoconfiança de quem não tem, ou que quem tem ficar com uma autoconfiança muito mais fortalecida, ela faz muito mais. Uma pessoa com a verdadeira fé ocasiona mudanças quânticas. Ocasiona mudanças quânticas. Mas a verdadeira fé que nunca estará à parte da razão. Por isso que a verdadeira fé não é fanatismo. Eu posso falar aqui com convicção daquilo que eu acredito, mas eu não posso impor para vocês, porque aí pode gerar manipulação. Tudo que é manipulação é superstição. Agora, a massa, a grande parte das pessoas adormecidas, e isso não é termo pejorativo, como dizia Gurdjieff, a maioria dos seres humanos são máquinas, repetidoras. Vejam nas redes sociais, é uma repetição sem fim e sem base. Nós temos grandes analistas políticos nas redes sociais, nós temos grandes analistas existenciais, grandes frases que são apenas clichês, que uma pessoa que está caída, que está com depressão e ouve aquelas frases bonitas não vai adiantar absolutamente nada, nada. Aquilo pode servir para uma pessoa que está bem, ver aquelas frases, enfim. Ora, nós vemos que as pessoas são máquinas. Elas apenas repetem. Pode ser autoconfiantes. Pessoas autoconfiantes que realizam, mas não têm a fé, isso é o grande diferencial, elas se nivelam no comum. Embora elas possam se diferenciar. Mas a mente delas,
O comportamento será o comum. É a mesmice da mesmice. É aquela repetição exaustiva e que nós vemos no mundo. Bom, o mundo é assim. Mas quem dirigirá o mundo e quem poderá inspirar as devidas mudanças no mundo são as pessoas que despertaram. Desperta tu que dormes. Saia do maquinismo. Saia do maquinismo. Construa aquele traje de bodas que nós falamos ontem de fama fraternitatis. O Cristo, ao trazer isso, e nos 14 primeiros versículos do Evangelho de João, nos passa esta força infinita que podemos mudar. E a ciência, percebendo que a oração, a palavra, pode mexer com o DNA, desde que a pessoa tenha fé, fé é dom de Deus, ela vai estimular o Emmanuel, ela vai modificar as configurações do seu DNA, e portanto ela vai, por reverberação, como embaixo é em cima, como em cima é embaixo, Hermes Trismegistus, ela começa a mudar. E fazendo um resumo aí, final, ela vai atuar nos campos mórficos. Ela vai ativar a epigênesis, que é a lei da graça que o Cristo ofereceu para nós. Desde que possamos ter fé, peçamos fé, aí as nossas orações, as nossas vibrações serão criadoras. O nosso verbo será criador. O nosso chakra laríngeo, não ia entrar por aí, o nosso chakra laríngeo proferirá sons com elementos psíquicos altamente realizadores. O nosso chakra laríngeo alinhado, ele fortalecerá a nossa mente, porque o chakra laríngeo, para quem estuda, se relaciona com os processos cognitivos nossos. Nós teremos a inteligência criativa. E o nosso chakra laríngeo, por reverberação, atuará mais ainda no chakra frontal ou pineal. E, ao mesmo tempo, fundamentado pelo chakra cardíaco, que é por onde é recebida e percebida a verdadeira fé. Peçam fé. Para complementar, nós fizemos uma live outro dia, que nesta mesma live nós falamos sobre a ressurreição do Cristo. Falamos, está aí, está postada aí, é só baixar a linha de tempo deste Facebook e encontrarão. E o estudo do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, quanto à ressurreição do Cristo. E falamos também sobre Nicholas Roerich, em contato com Mahatma Moria e Helena Roerich. E lá ele escreveu obras extraordinárias, o Nicholas Roerich. Poucos livros espiritualistas falam da ressurreição do Cristo. O trabalho do Mahatma Moria com Nicholas Roerich foi espetacular. É uma coisa incomum, porque ele fala da Agni Yoga, o batismo do fogo. Então, eu só peço licença para complementar, porque o Mahatma tem Mahatma Letters, mas quando ele toca através de um trabalho de Nicholas Roerich, algo que ele aponta como verdade, e pelos exemplos que ele deu, isso irá ecoar. Então vou pedir licença para ler apenas um pequeno parágrafo de um texto que Mahatma Moria passou para Nicholas Roerich e Helena Roerich. Pode-se indicar porque os mestres do conhecimento experimentam tão agudo sofrimento ao partir da terra. Certamente, este sofrimento foi consciente e voluntário, assim como o de vocês. Na vida de vocês, vocês têm sofrimento. Não é? Cristo afirmou, nesta vida passareis por provas e tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha a lei da graça.
Olha o Epigênesis. Assim como o anfitrião enche o copo até a borda, assim procede o mestre, desejando imprimir este sinal de seu mandamento. Agora vem o desfecho. O envenenamento de Buda o livrou da deificação, porque tentaram envenenar o Buda e envenenaram. E o livrou da deificação. Vamos ouvindo. O sofrimento, preste bem atenção agora, o sofrimento e ressurreição ou desintegração da matéria pelo Cristo atestam a suprema consecução da realização espiritual na Terra. E esse texto foi escrito em 1929. As religiões falam sobre isso. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts abordou isso, aquele grande físico. E o Mahatma Moria, não de Mahatma Letters, ele marca isso. Olha o que ele escreveu. Eu até vou repetir. Querem que eu repita? Eu não sei, mas é importante isso daqui. O envenenamento de Buda o livrou da deificação. O sofrimento e a ressurreição ou desintegração da matéria pelo Cristo atestam a suprema consecução da realização espiritual na Terra. Mestre Moria, para Nicholas Heilig e Helena Heilig. Portanto, como eu iniciei a live explicando que essas lives têm por objetivo compartilhar coisas que eu pesquisei, vivenciei, e também no meio de tudo isso eu compartilho resultados de meus sofrimentos, assim como vocês têm os seus sofrimentos, têm os seus desafios, e eu procuro colocar nessas informações esse substrato, que, como eu disse no início da live, que possa ser de valia, de alguma utilidade para todos. Pense em epigênesis, o triângulo, causa e efeito, o ápice, epigênesis, a graça, o salto quântico, a redenção. A fé pelo verbo, fé é dom de Deus. Concluído. Assim sendo, as lives, como eu sempre falo, e tem que ser claro, direto, isso é importante, são, de fato, um instrumento de divulgação do meu trabalho. Evidente. Mas nas lives eu gosto de preencher e dar definição, ou definições. Eu gosto disso. De repente, amanhã eu faço outra live, porque isso me faz bem. Mas também deixo claro que as lives também servem para apontar o meu trabalho. E sobre o meu trabalho, eu peço licença a todos. Em breve eu postarei um curso presencial e outro online. Em breve. Eu postarei mais informações e os procedimentos. De qualquer forma, eu espero que as lives, eu repito, são definições. Técnicas são outras coisas, e evidentemente em cursos as abordagens são outras, é outra, vamos dizer assim, metodologia. Mas eu repito, todos vocês passam por desafios. Eu passo por desafios. Vocês passam por sofrimento. Eu passo por sofrimento. Todos nós. Mas os resultados do que eu passei, eu quero passar para vocês. É por isso que eu faço as lives, porque eu gosto disso. Eu gosto de fato disso. Mas isso é um veículo. Mas eu gosto muito de fazer isso. Assim sendo, eu agradeço a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pela participação e pelos comentários. E repito, espero que esta live possa ter sido de utilidade. É importante pensarmos que nós ocasionamos transformações dos campos mórficos desde que
agimos com o verdadeiro verbo e com a verdadeira fé, que é superior. Esse foi o ponto alto, por inspiração. Isso foi inspiração. Não estou querendo mistificar, mas de repente, como? A autoconfiança, a pessoa luta, mas a fé é mais que a autoconfiança. E a fé, verdadeira fé, só pode levar para o bem e a realização. E isto é dom de Deus. Leia os 14 primeiros versículos do Evangelho de João, porque isso dá força individual, desenvolvimento interno, porque são textos iniciáticos. São João, São Pedro, São Paulo, todos são grandes iniciados. E podemos também pedir a necessária ajuda para eles. Mesmo que não possamos estar naquele momento com a devida fé. Mas o repetir, o preenchimento, a troca, isso nos fortalecerá. E eles, sem dúvida alguma, nos ouvirão. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Até a próxima.